Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 16 de novembro de 2019 e o nosso tema hoje é Perguntas e Respostas número 3. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, se você ainda não sabe o que é essa nova série, eu vou te explicar. Eu criei uma nova playlist para responder as perguntas dos inscritos do canal. Então, se você quer ver a sua pergunta transformada numa reflexão, basta você me mandá-la por e-mail. Você manda lá vozespiritualista@gmail.com. Vozespiritualista, tudo junto, @gmail.com. Eu vou juntar várias perguntas e então transformo numa reflexão abordando os vários assuntos, beleza? Lembrando que vou responder sempre de acordo com o meu entendimento, aquilo que eu acredito e aquilo que eu pratico, que é apenas uma das muitas formas diferentes de espiritualidade, beleza? Bem, no tema de hoje nós vamos conversar sobre horário para tomar banho de ervas, anjo de guarda, ayahuasca para médios em desenvolvimento, se nós podemos sair de um terreiro e cruzar as pernas no terreiro. Então, estes são os temas que nós vamos abordar hoje, beleza? Então, vamos começar. O Eduardo me mandou um e-mail com o seguinte: por gentileza, pode me esclarecer sobre acender velas e tomar banhos em hora determinada? Por exemplo, só acender vela depois das 18, das 12, depois da meia-noite. A mesma situação para os banhos de ervas. Muito bem, Eduardo. Olha, existem algumas casas, algumas doutrinas que realmente trabalham assim. E geralmente essa é uma concepção que eles trazem da astrologia, dizendo, por exemplo, qual dia da semana é mais favorável, qual hora é mais favorável, etc. Eu, contudo, não acredito nisso, tá? Eu acho que você pode tomar banho de ervas a qualquer hora, você pode acender velas a qualquer hora, porque não é o horário que importa, mas sim a sua intenção, entende? Então, eu não vejo diferença entre tomar banho 6 horas da tarde e 6 horas da manhã. Os guias que trabalham comigo geralmente recomendam banho de ervas quando a pessoa vai dormir, independente da hora. Por quê? Para que aquela energia possa fazer efeito. Então eles recomendam, toma o banho de ervas e deita na cama e dorme para você descansar e deixar a energia agir. Então eu não sou favorável, por exemplo, à ideia de que você toma banho de ervas para depois ir trabalhar, toma banho de ervas para jogar futebol. Não. Se é um trabalho energético, você precisa ficar quietinho. Então toma o banho, vai deitar, dorme, deixa a energia fazendo efeito, depois você faz o que você quiser. Mas eu não vejo relevância nessa questão da hora, tanto para acender vela quanto para tomar os banhos. Eu acho que é muito mais importante a intenção, o seu propósito, a sua fé, as suas orações, entendeu? Porque esse também é um problema na Umbanda. Muita gente acha que basta acender vela, basta fazer um banho e está tudo resolvido. E não é assim. Nós precisamos nos conectar com essa força. E para isso é necessário que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estejam de acordo, né? Se você acende uma vela pensando no próximo jogo do Brasil, você está simplesmente acendendo uma vela e nada mais do que isso. Beleza? Vamos lá agora para a pergunta da Renata. Renata perguntou o seguinte: me diz um pouco sobre anjo de guarda. Tenho dúvidas sobre. É um ser que já viveu e morreu? É um ser angelical, nunca viveu aqui na Terra? Se trata de um ser divino? Qual a diferença entre o anjo de guarda para o nosso guardião ou guardiã? Digo Pombagira e Exu. Bom, vamos lá. Olha, Renata, eu começaria respondendo da seguinte maneira. Eu gosto muito de pensar que no fundo de cada doutrina, de cada religião, de cada mito, de cada lenda, existe um fundo de verdade. Então, por exemplo, os espíritos vão dizer que muito tempo atrás, milhares de anos atrás,
Quando as pessoas tinham experiências visuais, isto é, quando os médiuns videntes enxergavam os espíritos, eles procuravam alguma maneira de descrever isso aos demais, algo meio semelhante àquela alegoria de Platão lá sobre a caverna, né? Você tem uma experiência diferente, como é que você traduz isso para as pessoas que não sabem do que você está falando? Então, você reveste aquela ideia, você dá uma roupagem para ela dentro dos limites culturais daquele povo, e aí a ideia fica mais acessível, né? Então, por exemplo, quando esses médiums viam espíritos muito evoluídos que tinham o seu corpo emitindo luz, muitas vezes voando de um lado para o outro, eles se impressionavam. Então, aquela luz sendo irradiada, ela vai gerar a figura do anjinho, né? Tá ali ele sempre branquinho, sempre coradinho, com seus cachinhos dourados. E como o espírito nem sempre ficava ao solo, ele podia se movimentar no ar, ele era representado com asas. Então você tem uma alegoria, né, uma figura, que é um anjinho, mas que ela está assentada num princípio verdadeiro, no fato de que existem seres espirituais que têm uma capacidade diferente das pessoas encarnadas, né? Então eles foram procurando uma maneira de passar isso para o povo. Da mesma forma, como eles viam espíritos com feições animalescas, então eles traduziram isso em imagens que misturavam metade homem, metade bicho, que vai aí dando muitos seres, né, míticos. Enfim, tudo isso se baseia em fatos espirituais genuínos, mas que foram revestidos, interpretados, para que aquele povo, aquela cultura pudesse assimilar essa ideia. Então, é isto que explica tantas concepções diferentes sobre o anjo de guarda, né? Mas para mim isso é muito simples. O anjo de guarda é um espírito, como eu e você. Ele é um espírito passível de evolução, ele já reencarnou, já desencarnou muitas vezes, vai reencarnar ainda outras tantas vezes, mas como ele já adquiriu alguma evolução espiritual, ele recebe da espiritualidade a tarefa de vir ajudar os que estão na matéria. É simplesmente isso. É a lei da evolução espiritual. Quem está um degrau acima ajuda quem está um degrau abaixo. Quem está um passo à frente ajuda quem está um passo atrás. É simplesmente isso. Então, o anjo de guarda é um espírito, geralmente mais evoluído que o seu tutelado, né? Porque se ele não fosse mais evoluído, ele correria o risco de cair nos mesmos erros, e que vem para ajudar as pessoas. Então, todos os encarnados têm a assistência de um anjo de guarda, que, diga-se, é uma expressão católica. O Espiritismo já vai falar em espírito protetor, mas tanto faz, tanto fez, é a mesma coisa. É um espírito que se interessa pela nossa felicidade, que nos ajuda sempre, nos inspirando, direcionando, aconselhando em sonhos, para que a gente possa fazer da nossa vida na matéria o melhor possível. Isto é o anjo de guarda, um espírito, não é um ser diferente de nós. E a diferença dele para Exu e Pombagira é muita, porque Exus e Pombagira são espíritos, do meu ponto de vista, mais inferiores e que cuidam das relações terra-terra, cuidam daquilo que nos aproximam da matéria. Então, esses espíritos estão aqui para nos proteger. Por exemplo, a figura de um Exu é muito útil no que se refere às obsessões, os ataques espirituais. São aqueles espíritos que vão fazer frente a isso, para nos preservar. Até porque quem quer que tente fazer o bem na Terra, naturalmente encontrará inimigos do outro lado. As pombagiras são entidades que também auxiliam nisso, mas que têm, digamos assim, uma peculiaridade que é nos auxiliar nos caminhos do coração, na área afetiva, área sentimental. Já o anjo de guarda é aquele espírito que nos acompanhou na reencarnação, que é responsável pela nossa vida e que está ali como se fosse o comandante de todo esse trabalho, de todo esse processo, entendeu? Então são figuras e funções totalmente diferentes.
E até fazendo um parêntese, nem toda pessoa vai ter Exu, vai ter pombagira, vai ter caboclo, nem tem tantas entidades assim. Mas todos têm a assistência de um anjo de guarda, que normalmente não cuida apenas de uma única pessoa. A gente tem que parar com essa bobeira de querer ter propriedade sobre os espíritos, né? Não. O anjo de guarda que cuida de mim, ele pode cuidar de outras tantas pessoas. Até porque o número de trabalhadores espirituais no bem não é tão grande assim, ok? Espero ter respondido a sua dúvida. Agora a pergunta da Patrícia. Você pode me dar uma opinião sobre a consagração da ayahuasca? Já que sou um médium e estou em desenvolvimento em uma casa de umbanda. Aliás, consagrei em outro local. Olha, Patrícia, eu tive 2 experiências com ayahuasca. Eu já gravei aqui no canal, se você procurar aí minha experiência com o Santo Daime, você vai ver o relato e o que eu penso a respeito disso de forma mais detalhada, ok? Então, se você tiver interesse, dá uma olhada. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta. Olha, eu acho que em matéria de espiritualidade, todo mundo tem que ser livre o suficiente para construir o seu próprio caminho. Um erro comum que eu vejo na Umbanda é o dirigente querer, ainda que de boa vontade, forçar o caminho que ele trilhou para que outras pessoas também trilhem. Isso eu acho muito negativo, mesmo quando é feito com boa intenção, porque cada pessoa é um espírito que tem uma jornada, que tem um passado e que tem um destino. Nós não somos todos iguais. Por isso não existe receita de bolo naquilo que é certo, naquilo que é errado. Eu diria que para algumas pessoas, alguns médios em desenvolvimento, fazer uso da ayahuasca só vai colocar dúvida na cabeça dele. Porque é um chá que ajuda você a ter experiências tão profundas que eu acredito que muitas pessoas não estão prontas para isso. E vai bagunçar tudo, vai bagunçar a cabeça, vai bagunçar o coração. Eu acredito firmemente naquilo que geralmente o pessoal do Santo Daime fala, né? Você tem que ouvir o chamado. Se a pessoa não ouviu esse chamado, não deveria, penso eu, se meter com aquilo. Pode ser que atrapalhe. Mas por outro lado, se a pessoa está sentindo esse chamado, ainda que o dirigente venha ou venha alguém mais experiente e diga assim, não, você não devia fazer isso vai te atrapalhar, como é que ele pode saber? Ele não pode saber. Só você pode saber, se você for e se submeter. Então eu diria que para alguns médios em desenvolvimento, isso daí só vai atrapalhar. E para outros só vai ajudar. Vai depender de cada um, do caminho espiritual que cada pessoa tem trilhado. Entendeu? Eu não vejo problema nenhum, a priori, pelo fato de estar no desenvolvimento, nenhum. Aliás, quando eu tive a minha experiência, algumas pessoas que estão desenvolvendo em nossa casa foram, passaram pelo ritual, tiveram lá a sua experiência. Agora, uma coisa que eu percebo, até mesmo pelo contato que eu tenho através do Facebook e com outras pessoas, é que quanto mais maduro está o sujeito e quanto maior o seu conhecimento e vivência em espiritualidade, melhor será a sua experiência, mais profunda será a sua experiência. Então, acho que é por aí, entendeu? Não tenho propriamente nem a favor nem contra. Eu acho que vai depender de cada um, do que cada um sente no seu coração, e só ele é que pode dizer se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas acredito e repito, não acho que seja benéfico para todos não. Até porque já conversei com pessoas nessa situação que foram, fizeram uso, não gostaram nem um pouco e voltaram ainda mais confusos e mais perdidos do que estavam inicialmente. Então, acho que a questão é, você está sentindo o chamado? Vai lá, atende, viva a sua experiência e tire dela um aprendizado. Beleza? Vamos lá. Agora a Maria perguntou, se não tivermos bem, podemos sair do terreiro? A nossa vida pode vir a dar errado no dia a dia? Vamos lá então, Maria, entender isso. Respondendo de forma objetiva, nós podemos sair do terreiro? Sim. Você não é obrigado a nada nessa vida. Seja em matéria de religião, serviço, família, etc. Você tem livre-arbítrio e você pode fazer as suas escolhas sem o menor problema e ninguém tem o direito
de te falar que você não pode fazer essas coisas. A vida é sua. Você pode fazer dela o que você quiser. Se o terreiro não está mais te trazendo paz de espírito, se você não está se sentindo mais feliz, se você não está se sentindo mais alegre, você tem todo o direito do mundo de sair. Isso não é problema, não é pecado, e a sua vida não vai começar a desandar por conta disso. Isso é uma bobagem que as pessoas insistem em dizer, querendo manter gente no cabresto a qualquer custo. E eu acho que não é por aí. Eu conheço muitas pessoas que saíram, que abandonaram tudo e que estão vivendo muito bem, tranquilamente. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião como qualquer outra. Quantas pessoas eram católicas hoje são umbandistas? E elas morreram quando saíram da igreja? Não. Quantas pessoas eram evangélicas e que se tornaram umbandistas e morreram porque deixaram de ser evangélicas? Não. Então por que que ao sair da Umbanda vão morrer, a vida vai desandar, vai se tornar infeliz, vai receber surra de orixá, surra de guia, essas bobagens que as pessoas falam? Para mim isso não faz o menor sentido, beleza? Agora eu vou fazer um parênteses e peço que você preste muita atenção. Entrar ou sair de uma religião é algo que cada pessoa tem que decidir para si. Porém, aquelas pessoas que têm mediunidade, que têm um trabalho espiritual, elas devem trabalhar. Seja no terreiro A, ou no terreiro B, ou no terreiro C, não importa. Mas ela tem que trabalhar. Porque a mediunidade não é algo gratuito, dado para alguém simplesmente para não fazer uso. A mediunidade vem com a pessoa como parte das tarefas e das responsabilidades espirituais que ela tem que desempenhar. Eu já vi muitos médiuns que resolveram sair do terreiro, que abandonaram o trabalho espiritual e que depois viviam frustrados, sentindo dor de cabeça, com corpo ruim. E isso não era surra de orixá, não era surra do guia. É simplesmente energia acumulada. O médium é como um fio. A energia vem e passa por ele. Ele tem que passar, ele tem que dar essa passagem de energia. Se ele se nega a trabalhar, essa energia vai acumulando. Aí ela vai se tornar como uma água parada. Daqui a pouco tem mosquito, daqui a pouco tem dengue, entende? Então, são essas duas diferenças. A pessoa entrar e sair da religião, isso é um problema dela, a escolha dela. Mas se a pessoa é médium, tem um trabalho espiritual, ela também pode entrar e pode sair da religião. Ela pode ir para o espiritismo, ela pode do espiritismo vir para a Umbanda, não tem problema. Mas todo médium tem que trabalhar, seja em religião A, religião B, terreiro A, terreiro B, justamente para que a sua mediunidade produza, que a sua energia possa fluir e que assim ele fique bem consigo e ajude também as pessoas que passarem por seu caminho, ok? Espero ter respondido. Bem, e por fim, a pergunta do Anderson, né? Cruzar as pernas ou os braços no terreiro tem alguma coisa a ver? Então vamos lá. Eu vou dividir essa pergunta em duas etapas. Cruzar as pernas e os braços para a consulência e cruzar as pernas e braços durante o atendimento, ok? Então, na primeira situação, cruzar os braços e pernas na assistência, minha opinião pessoal, não tem nada a ver. Eu já vi, por exemplo, pessoas falando assim: ah, descruza as pernas porque senão o médium não incorpora. Olha, que diabos tem a ver a incorporação do médium com o cara que está com as pernas cruzadas na assistência? O espírito vai incorporar no corpo do médium, não é nas pernas do consulente, não. Então, da onde o povo tira isso? Eu nunca vi diferença, as entidades que me orientam nunca falaram nada a respeito. Então, o consulente pode cruzar braço, pode cruzar perna, isso não faz a menor diferença em termos energéticos, nem para o terreiro, nem para o médium. Eu simplesmente nunca vi diferença alguma, ok? Agora, e durante o trabalho espiritual? Bem, aí a situação é um pouco diferente. Por quê? Em várias situações eu vejo as entidades pedindo para os consulentes descruzarem os braços e as pernas. Não porque isso vai trancar, não porque isso vai impedir a energia, mas porque facilita para a entidade fazer a limpeza.
Por exemplo, quando a entidade está dando passe, está fazendo um descarrego na pessoa, algumas vezes eu já tive a seguinte experiência. Se ele está com a mão na cabeça, por exemplo, é como se ele estivesse irradiando uma energia. Aquela energia é como se fosse um sabão, vamos dar esse exemplo. É um sabão na sujeira. O sabão vai arrancando aquela sujeira, depois a entidade vai dispersando. Então, quando a pessoa às vezes cruza os braços, cruza as pernas, é como se você tentasse limpar alguma superfície, por exemplo, que tivesse muitas coisas emboladas. Então fica difícil. Por quê? Porque a pessoa está cruzando os braços, está cruzando as pernas. Se ela estiver, por exemplo, com os braços esticados, é muito mais fácil. Aquilo vai fluir naturalmente até a ponta dos dedos, depois a entidade retira e dissipa, entendeu? Então não é que você vai receber menos energia por estar com os braços ou com as pernas cruzadas, mas isso vai dificultar. Vou dar um outro exemplo. É como se você resolvesse tomar banho, ou por exemplo, dar um banho no seu filho e ele cruzasse os braços e as pernas. Como é que você ia limpar direito os braços e as pernas dele se estivessem cruzados, entende? Não é que isso vai impedir você de dar banho, você vai dar banho do mesmo jeito, mas vai ficar mais difícil para você limpar se ele resolver cruzar os braços, cruzar os dedos, cruzar as pernas, entendeu? É só isso que eu vejo a este respeito. Bem, essas foram as perguntas de hoje. Lembrando, se você quiser transformar a sua pergunta em reflexão, basta você me enviá-la através do e-mail vozespiritualista@gmail.com. Vou parando por aqui. Um abraço a todos.